Bom dia, igreja. Muito bom estar de volta aqui. De fato, nas últimas 2 semanas nós tivemos um tempo de férias, um tempo de descanso. Ana, eu, a Helene e a Duda. E foi um tempo muito especial. Nós tivemos em um lugar lindo, muito especial. Não estou falando isso para tentar ninguém, apenas para compartilhar. Estivemos em Cabo Frio, um lugar muito especial. Se você já esteve lá, sabe como é lindo. E algo que me intriga, sempre me intriga, me impacta, é algo que nós vimos lá ao longo dessa viagem. O movimento das marés. É sempre, para mim, impactante ver aquele mundaréu de água, aquele gigantesco volume de água ser movimentado de um lado para o outro. Em um momento a maré está baixa, eles fazem piscininhas ali na praia e é lindo. Em algumas horas, de repente, o mar sobe, a maré está pegando os nossos chinelos na cadeira da praia, invadindo. O movimento das marés me intriga, porque é o movimento de algo que nós vemos, controlado, afetado por algo que nós não vemos. E se você é físico, eu sei que você vai dizer que, na verdade, é a força gravitacional, é por conta do produto da massa de 2 corpos dividido pelo quadrado da distância. Mas, se você é um simples mortal como eu, você vai ficar impactado. Como algo tão grandioso como um mar é afetado por algo que nós não vemos. Afinal de contas, não vemos a força gravitacional. Ela apenas existe. Hoje nós conversaremos também sobre a relação entre algo que não vemos tão claramente assim e o que vemos, as nossas vidas, a forma como nós vivemos. Nós estamos em uma estação dedicada à formação espiritual e entendemos ao longo desses 3 meses que o convite de Jesus para o discipulado com Cristo é um convite para nós estarmos com Ele, nos tornarmos como Ele e fazermos o que Ele fez. O ponto culminante dessa caminhada com Jesus é o envio. Jesus envia seus discípulos para fazerem o que Ele mesmo estava fazendo. Isso desde o início. Vemos isso em Mateus, capítulo 10, no verso 1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças. No verso 7, por onde forem, já fala de Jesus aos discípulos. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Nós vemos Jesus pregar, curar, servir, e falamos sobre essas 3 coisas nos últimos domingos. Se você perdeu algum deles, eu quero te encorajar fortemente a acompanhar, assistir nas plataformas digitais. Mas nós também vemos Jesus expulsar demônios e libertar pessoas. E ao fazer isso, Jesus nos dá o seu exemplo, mas também o seu ensino, e nos envia a fazer o que Ele mesmo estava fazendo. É importante nós nos lembrarmos que tudo o que Jesus fez, Ele fez no poder do Espírito Santo. Jesus mesmo afirma isso no início do seu ministério, em Lucas capítulo 4, ao aplicar para si uma profecia do profeta Isaías. No verso 14 diz: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e o encontrou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir.
Jesus aplica em si, após o seu batismo, após ser tentado no deserto, no início do seu ministério, ele diz, no poder do Espírito, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, para fazer todas essas coisas. Este é o mesmo Espírito prometido por Cristo e derramado em seus discípulos no capítulo 1 e 2 do relato de Atos. Esse é o mesmo Espírito que habita em mim e em você hoje. O Espírito pelo qual Cristo fez tudo o que fez. Fez toda a manifestação do reino. É o Espírito que habita em mim e você hoje. E é somente, atenção, somente por meio desse Espírito que podemos fazer o que Jesus fez. É na presença e no poder desse Espírito que Ele nos envia como enviou seus primeiros discípulos. Por isso, ainda hoje, Jesus nos envia no poder do Espírito para expulsar os demônios. Talvez esse seja um assunto delicado para você. Eu sei que para algumas pessoas ele é, de fato, um tema espinhoso. Talvez para você ele seja um tema que te agrada, um tema empolgante. Você fale internamente, até que enfim. Dependendo da sua tradição de origem, do que você aprendeu ao longo da sua vida, você tem um entendimento acerca do envio de Jesus para expulsar demônios ou do ministério de libertação. Há diferentes entendimentos e ênfases. A minha tentativa é apenas, humildemente, introduzir a ideia de que, se nós somos enviados para fazer o que Jesus fez, nós precisamos encarar a realidade do conflito espiritual e agir de acordo com o exemplo e com o ensino de Cristo. Se nós escolhemos, decidimos crer nas Escrituras, assumir para nós a cosmovisão bíblica, precisamos assumir também, encarar a realidade de que há um conflito espiritual acontecendo e que Jesus nos convida para participar desse conflito como seus agentes, a manifestar o reino de Deus como Ele mesmo manifestou. E como estamos vendo aqui, isso inclui pregar o Evangelho, curar, isso inclui servir, isso também inclui expulsar demônios, proclamar liberdade aos cativos. Para nós conversarmos sobre esse tema hoje, nós vamos olhar para duas passagens, que uma está no Evangelho de Mateus, outra está no Evangelho de Lucas. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 12, a partir do verso 22. Mateus, capítulo 12, verso 22. Dá um tempo para você abrir. Se você não trouxe a sua Bíblia, eu quero te encorajar a trazer a sua Bíblia de papel, talvez um caderninho, para você anotar, mas se você não trouxe, você pode acompanhar nas nossas telas. A palavra de Deus diz assim, Mateus 12, verso 22. Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte, levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Nós leremos um outro trecho, está em Lucas, capítulo 13. Vira 2 evangelhos para frente aí. Lucas, capítulo 13, a partir do verso 10. Lucas 13, a partir do verso 10, diz assim. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha o espírito que a mantinha doente havia 18 anos.
Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus a havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento no estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Os 2 relatos compartilham algumas características em comum. As 2 pessoas são descritas como endemoniadas, presas, afetadas, drasticamente oprimidas por um espírito imundo, maligno, por um ser espiritual demoníaco. Essa atuação demoníaca resulta em sérias limitações físicas, sofrimento, angústia. Nós vemos a relação clara entre aquilo que nós não vemos e aquilo que vemos. Ambas as pessoas compartilhavam limitações físicas, mas eram primariamente, segundo as palavras de Cristo, afetadas por um poder demoníaco. Os 2 relatos acontecem em meio ao ensino de Jesus acerca da chegada do reino de Deus e são exemplos, são manifestações usadas por Cristo dessa chegada. Acontecem também em meio à sua demonstração de autoridade, de envio, de ser o Messias. E acontece também em meio à oposição dos fariseus, principalmente quanto ao cumprimento da lei e quanto à autoridade divina de Cristo. Mas há um outro elemento que é compartilhado nos 2 relatos. Nos 2, Jesus liberta. O que nós podemos aprender sobre esses relatos de libertação? A primeira coisa é acerca da realidade espiritual. Querido, Satanás e os seus demônios são reais e agem diretamente na vida das pessoas. Se cremos na Bíblia como autoridade, como a revelação da verdade de Deus, da realidade criada por Deus, precisamos encarar a realidade de que Satanás e seus demônios existem e agem. Se vivemos de acordo com uma cosmovisão bíblica, negar ou negligenciar a realidade espiritual do mal é incoerente e é até mesmo perigoso. Nós vivemos em sociedade que carrega muito de uma herança racionalista e materialista. Nós olhamos para aquilo que existe como aquilo que nós podemos provar a partir de um conjunto de métodos de investigação. Aquilo que eu posso explicar, muitas vezes aquilo que eu posso tocar, desenhar, sistematizar. Se eu não posso provar, não existe. Nesse contexto, muitas vezes nós erramos ao menosprezar a realidade bíblica da existência do mal, ainda que afirmemos crer na Bíblia. Quando isso acontece, nós abrimos mão da responsabilidade de encarar essa realidade como participantes do reino de Deus, como aqueles que receberam a explicação acerca dessa realidade. Nós recebemos a revelação de Deus por meio da sua Escritura, explicando a realidade que foi criada por Ele, a realidade última de todas as coisas. E assim como conhecemos por meio da Escritura a revelação de um Deus trino, Pai, Filho, Espírito Santo, que agem na criação, que agem na salvação e no governo do seu reino, nós também conhecemos, por meio da Escritura, uma oposição espiritual a Deus que acontece simultaneamente e integradamente em 3 frontes. Nós conhecemos, por meio da Escritura, o pecado,
nossos desejos desordenados, nossa natureza caída, nosso coração inclinado em oposição contra Deus. Nós conhecemos, por meio da Escritura, o mundo enquanto um sistema corrompido, marcado pelo mal, pela desordem, pela perda da bela harmonia criada por Deus, o Shalom de Deus. Nós conhecemos o diabo, seres espirituais caídos em rebelião contra Deus. O pecado, o mundo e o diabo agem juntos. As mentiras de Satanás, a ação de Satanás, muitas vezes é acolhida pelos nossos desejos desordenados e validada pelo sistema do mundo em que vivemos. Nós erramos muitas vezes ao enfatizarmos um elemento em detrimento do outro, ao olharmos e ensinarmos acerca de um desses elementos e deixarmos de lado a ordem de Cristo para enfrentarmos o outro. Em alguns contextos, com um objetivo importante de conduzir as pessoas ao arrependimento e à responsabilização, nós focamos no pecado e deixamos de lado a existência do diabo, dos seus anjos, o poder do diabo. Em outros contextos, enfatizamos tanto o poder do diabo que nos esquecemos da própria necessidade de arrependimento. E repreendemos o espírito de confusão, o espírito de maledicência, o espírito de fofoca, quando nós somos os agentes da confusão, da maledicência e da fofoca, e precisamos desesperadamente de arrependimento. A tríade do mal age junto. Quando subestimamos qualquer um desses poderes, o pecado, o diabo e o mundo, nós deixamos de lutar com as armas que Deus nos deu e de viver mais plenamente à luz da sua vontade. Somos chamados, como seus discípulos, a crucificar a nossa carne na luta contra o pecado. Somos chamados, como seus discípulos, a não nos amoldarmos ao padrão da presente era caída, mas vivermos de acordo com a nova vida nos dada em Cristo Jesus, que nos foi dada em Cristo Jesus. Mas também nós somos lembrados, pelo mesmo apóstolo Paulo, que falou essas duas coisas, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. C.S. Lewis, no prefácio do seu livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, diz: nossa raça pode cair em dois erros igualmente graves, mas diametralmente opostos. Quanto aos demônios, o primeiro é não acreditar na existência deles. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam um materialista ou um bruxo com o mesmo prazer. Nós somos chamados a olhar e enfrentar a realidade do mal, a tríade do mal, com as armas que Cristo nos deu, no equilíbrio que Ele nos apresenta. Isso nos diz que a batalha contra Satanás e o reino das trevas é uma realidade. Foi uma realidade no ministério de Jesus, nós vimos isso. No contexto do ministério de Jesus e do primeiro século, expulsar demônios não era uma atividade exclusiva dos discípulos de Cristo. Nós vemos isso no texto que lemos. O que gerava espanto na multidão não era o fato de Jesus expulsar demônios, mas a sua autoridade para expulsar demônios. No mesmo sentido, o questionamento dos fariseus, nos dois trechos que nós lemos, não foi acerca da prática. Jesus, o que é isso que você está fazendo? Isso não existe. Foi acerca, em primeiro lugar, da fonte do seu poder. Mateus 12, 24 diz: mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Belzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. E foi também acerca da possibilidade de fazer isso em um sábado. Um fariseu indignado, questionando o ato, a libertação que Cristo operou naquela mulher em um sábado. A resposta de Jesus não é uma defesa da prática. Ele não expõe uma nova prática agora do reino. Na verdade, a defesa dele, ou a resposta de Jesus, aponta para a sua autoridade e para a sua motivação. No capítulo 12, verso 27, nós vemos: se eu expulso demônios por Belzebu, por quem
por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus, diante de uma prática que era comum, na verdade, ele diz, os filhos de vocês expulsam no poder de quem? É por quem? Ele afirma que o que ele está fazendo é, na verdade, a manifestação do reino de Deus. A realidade bíblica da ação de Satanás e dos seus demônios é evidenciada ao longo de todo o Novo Testamento. Apenas no Evangelho de Marcos nós vemos essa realidade 6 vezes. Jesus, por exemplo, inicia o seu ministério após o seu batismo, sendo conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado por Satanás. Jesus, no mesmo capítulo 1 do Evangelho de Marcos, expulsa um espírito imundo na sinagoga em Cafarnaum. No mesmo capítulo, no final do capítulo 1, muitos endemoniados são trazidos até Jesus, que expulsa muitos demônios. No capítulo 13 do Evangelho de Marcos, 3 do Evangelho de Marcos, Jesus exerce autoridade sobre espíritos imundos. No capítulo 5, nós vemos um relato fantástico, um relato lindo da ação de libertação de Jesus. Um homem, um gadareno, que era atormentado por uma legião de demônios e vivia afastado da sociedade, vivia em meio aos sepulcros. É então libertado por Cristo e agora pode anunciar, viver novamente em sociedade, anseia por seguir a Cristo e é enviado por Cristo para anunciar a chegada do reino. Em Marcos, no capítulo 9, Jesus liberta um menino de um espírito imundo. Jesus desce do Monte da Transfiguração, chega lá embaixo e encontra uma confusão. Seus discípulos que ficaram ali embaixo, os mestres da lei, um pai desesperado, conversando por que os discípulos não conseguiam libertar aquele menino. Jesus confronta e fala, ó geração incrédula, até quando estarei entre vocês? E diante do clamor de um pai, pelo sofrimento de um filho que era atormentado desde a infância, Jesus liberta, cura, transforma. Talvez você pense, ok, mas era Jesus, ele veio com autoridade, com poder. Mas essa realidade também é evidenciada no livro de Atos. Os primeiros discípulos de Jesus, entenderam a ordem de Jesus para expulsarem demônios, para libertarem os cativos. E fizeram da libertação parte do ministério da igreja. Em Atos, no capítulo 5, verso 16, nós temos uma descrição da atividade da igreja. Enquanto em Atos capítulo 2 e capítulo 4 nós temos uma descrição do seu funcionamento interno, eles partilhavam o pão, continuavam no ensino dos apóstolos. No capítulo 5 nós temos uma descrição externa. As pessoas eram trazidas para a cura, eles se reuniam no pórtico. No verso 16 diz, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Ao longo do livro de Atos, vemos isso acontecer uma série de vezes. Todas as vezes que o Evangelho chega a um lugar novo, nós vemos um conflito espiritual. Um conflito de Satanás e dos seus anjos, dos seus demônios, atacando aqueles que estavam levando o Evangelho. Vemos isso em Atos 8 com Filipe, em Atos 16 com Paulo, em Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso. Queridos, a realidade espiritual é essa. Foi assim na igreja primitiva, foi assim no ministério de Cristo, e é assim hoje. Satanás e seus demônios existem e agem contra os seres humanos em oposição a Deus. Negligenciar essa realidade é deixar de lutar uma luta para a qual fomos convocados. Nós somos enviados para lutar essa luta, convocados para lutar essa luta. Uma luta que está acontecendo hoje. Ainda hoje, Satanás e seus demônios agem em oposição a Deus, em oposição a seu povo. Nossa negação ou nosso desconforto diante do mal, em todas as frontes, nos torna apenas mais vulneráveis.
A segunda coisa que aprendemos diante dessa realidade é que há um conflito. Há uma batalha acontecendo. Há um conflito entre dois reinos. Um conflito que é exposto por Jesus em Mateus, no capítulo 12. Há um conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas. Jesus, no verso 25, diz: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus nos apresenta dois reinos. No verso 26, um reino governado por Satanás. No verso 28, o reino de Deus, anunciado, inaugurado, manifestado por Cristo Jesus. Jesus afirma que a sua presença e a sua ação, no poder do Espírito de Deus, demonstram a chegada do reino de Deus. Este reino é a esfera da sua vontade, a esfera em que a sua vontade é feita, em que o seu governo é operado. Este reino é o reino em que nós somos convidados a participar, o reino de Deus. Mas Jesus também deixa claro a existência de um outro reino, um reino das trevas. Um reino que está em oposição ao reino de Deus, em oposição à sua vontade e ao seu governo. E estes dois reinos estão em rota de colisão. Há um conflito, há uma batalha acontecendo. O mais chocante nessa exposição da existência de dois reinos em conflito é a fala de Jesus para os fariseus de que não há neutralidade. Ou você faz parte de um destes reinos, ou você faz parte de outro. Tanto em seu tempo quanto hoje, um tempo marcado pelo relativismo, um tempo marcado pelo sincretismo, em que as opções estão sempre abertas, a afirmação de que não há neutralidade, ela nos confronta. Talvez ela até te deixe espantado. Como assim? Mas segundo Jesus, é isso mesmo. Ou você faz parte do reino de Deus, ou você faz parte do reino das trevas. Ou você já se rendeu à sua autoridade, já o confessou como o Senhor da sua vida, já se arrependeu dos seus pecados e clamou por perdão, e assim, então, foi feito escravo de Cristo, participante do reino dele, transportado do reino das trevas para a luz, parte da nova aliança. Ou você, na verdade, faz parte de um reino governado por Satanás. Hoje em dia é um ensino ofensivo. Muitos enxergam a fé cristã apenas como mais uma opção. Mas, queridos, aquele que não está com Cristo, está contra Cristo. São palavras do próprio Senhor. Ou somos escravos do pecado, ou escravos de Cristo. Filhos do diabo ou filhos de Deus por adoção. Cidadão do reino das trevas ou cidadão do reino dos céus. Veja como Paulo compara essas duas realidades. Em Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 3, ele fala acerca da realidade do reino das trevas. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Paulo apresenta em 3 versículos essa tríade do mal e o efeito e a forma como ele se relaciona com aqueles que estão longe de Cristo. Paulo nos diz que estes, que longe de Cristo, que no reino das trevas, estamos mortos em nossas transgressões e pecados, costumamos viver de acordo com a presente era, e mais do que isso, veja o verso 2.
quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, que está o quê? O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Aqueles que não se renderam a Cristo fazem parte de um reino que é governado por Satanás e são alvo da atuação do próprio Satanás. Aqueles que estão longe de Cristo estão mortos, são seguidores do sistema corrompido, governados por Satanás, escravos das vontades da carne, e segundo o final do verso 3, inimigos de Deus. Mas olha que maravilha o que ele fala a partir do verso 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo fazem parte de um reino que é o reino de Deus, o reino de Cristo Jesus. Esses estão vivos, assentados em lugares celestiais, são alvos da bondade de Deus, são adotados como filhos de Deus, estão seguros em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo são dominados, governados por Satanás, e esse ensino é chocante. Queridos, não há neutralidade. E é difícil lidar com isso. É difícil olhar nos dias de hoje porque isso parece ofensivo. Poxa, todos nós conhecemos pessoas boas, pessoas que fazem o bem, pessoas que ajudam outras pessoas, que se dedicam a obras de caridade, pessoas que não usam canudinho para preservar as tartarugas. Pessoas boas. Tudo isso é bom. Mas se elas não estão em Cristo, queridos, se nós não estamos em Cristo, se nós ainda não nos rendemos a Ele como parte do seu reino e depositamos toda a nossa confiança nele, não há esperança. Nós somos parte do reino das trevas. Se você não está em Cristo, por mais que busque vida, o que você experimenta é morte. Por mais que busque liberdade, o que experimenta é prisão. Por mais que busque aprimoramento pessoal, o que você experimenta é a escravidão dos seus pecados, dos seus desejos desordenados. Não há outra opção. Mas há um outro reino. Um reino que invadiu a presente era. E aqui nós somos apresentados a esse conflito apenas porque há um reino. O reino de Cristo Jesus, Ele está aqui. E nós nos encontramos com Ele, com Cristo manifestando esse reino, por meio da libertação dos cativos, por meio da expulsão dos espíritos imundos. Mais uma vez, nós olhamos e vemos algo que já falamos bastante nesse mês, o paradoxo do já e do ainda não. A presença, a autoridade e o poder do Espírito Santo apontam confiantemente para o já, enquanto a presença e a insistente ação de Satanás e dos seus demônios nos lembram do ainda não. O conflito espiritual entre esses dois reinos é a evidência da escatologia inaugurada, da sobreposição das eras, da invasão da era presente pelo porvir, pelo reino de Deus. Como marca do já e do ainda não, há um conflito espiritual entre esses dois reinos. Satanás e seus demônios estão em campanha contra o reino de Deus. E sim, queridos, como crentes em Jesus, ainda podemos sofrer a ação do reino das trevas. Ainda podemos sofrer a ação de Satanás e dos seus demônios. Em sua carta aos Efésios, os mesmos cristãos que ouviram de Paulo, que foram adotados por Deus, escolhidos nele antes da fundação do mundo, que foram ressuscitados com Cristo, eleitos, predestinados, que agora suas vidas estão seguras nele, também ouvem as seguintes palavras. Capítulo 6, verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder.
Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. De acordo com Paulo, os discípulos, filhos de Jesus, ou os filhos de Deus, discípulos de Jesus, também estão sujeitos às ciladas do diabo. Também são convocados a se fortalecerem no Senhor e no seu poder. Nós encontramos aqui o objetivo de nós nos fortalecermos. E também o objetivo das ciladas do diabo. O objetivo de nós nos fortalecermos no Senhor e no seu poder é ficarmos firmes, resistirmos, permanecermos. 4 palavras com o mesmo sentido, ou 3 palavras no mesmo sentido que aparecem em 4 versículos. São verbos utilizados por Paulo que nos lembram da essência da vida cristã, permanecermos em Cristo, andarmos no Espírito, permanecermos nele. Nós somos chamados para permanecermos em Cristo e precisamos do forte poder de Deus para que isso seja possível. E também aqui nos deparamos com o objetivo de Satanás. As ciladas de Satanás nos afastam, nos confrontam para que nós não permaneçamos. Por isso, enfrentamos uma luta. A palavra traduzida como luta no verso 12 é a palavra grega palé, que se refere exatamente à luta greco-romana. A figura que Paulo usa aqui é um combate físico. Paulo se utiliza de uma palavra que aponta para um combate intenso entre 2 atletas, em que cada um se esforça para derrubar o outro, e que o vencedor é declarado quando ele subjuga o seu oponente, mantendo-o preso ao chão. Queridos, essa luta é real para nós hoje. A palavra de Paulo para a igreja, atenção, ele não está falando para não crentes, ele não está falando para pessoas que estão longe de Deus, ele está falando para a igreja. Ele diz: fortaleçam-se no poder, para que vocês possam permanecer. Pedro também nos diz, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, sejam sóbrios e vigiem, o inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Diante da realidade da presença e da ação do diabo, Pedro encoraja seus discípulos, encoraja a igreja a permanecer. Tiago nos mostra como permanecer. Capítulo 5, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Como resistir ao diabo? Submetendo-se a Deus. No trecho que lemos no Evangelho de Lucas, Jesus se enche de compaixão por uma mulher aprisionada por Satanás há 18 anos. Mas, queridos, essa não era uma mulher qualquer. Nós vemos esse relato não como aqueles em que Jesus está andando e alguém vai atrás gritando: Senhor, Senhor, me ajuda, me cura, me liberta. Jesus estava ensinando na sinagoga em um sábado. Essa mulher estava sentada, ouvindo. Provavelmente ela não foi ali atrás de Jesus ou da cura, era alguém que ia à sinagoga ouvir a palavra de Deus, uma frequentadora assídua. Mais do que isso, no verso 16, Jesus diz: então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Há uma descrição dessa mulher que é impactante para nós.
Jesus chama essa mulher de filha de Abraão. E ele não está usando essa referência como um marcador étnico. Ele não está dizendo essa mulher que enfim, faz parte desse povo, que tem origem lá nos hebreus. Não, ele está falando sobre uma marca de fé. Todas as vezes que nós vemos o termo filho de Abraão ou filha de Abraão, no Evangelho de Lucas e em Atos, se refere a alguém que é crente de verdade, a alguém que demonstra uma fé genuína. Nós vemos isso no relato da conversão de Zaqueu. O próprio Jesus diz, quando Zaqueu diz, Senhor, eu vou restituir 3 vezes mais, Jesus olha para ele e fala, hoje houve conversão nessa casa, porque este homem é filho de Abraão. Segundo Jesus, essa mulher crente, que ouvia a palavra de Deus, havia sofrido com a ação demoníaca de Satanás durante 18 anos. Pastor John Thompson, pastor que tem um livro que eu quero recomendar sobre libertação, sobre esse ministério de libertação. Ele diz, você pode estar em um relacionamento genuíno com Deus, ser eleito, adotado, assentado com Jesus e selado até o dia da redenção. Bem como em uma comunidade correta com outros discípulos sobre a própria palavra de Deus, e ainda assim será afetado por um ser demoníaco, mesmo que ele não seja seu dono. Ser parte do povo de Deus não anula as experiências muito reais de uma vida no mundo caído, onde os demônios fazem tudo o que podem para desafiar o reino de Deus. A ação demoníaca pós-conversão é uma questão de santificação, não de justificação. Não deveria nos surpreender que a luta continue. Como discípulos de Jesus, somos adotados como filhos de Deus, selados com o Espírito de Deus. Entretanto, isso não faz com que a luta contra o pecado, por exemplo, seja automaticamente vencida. Isso não faz com que a luta contra o sistema do mundo seja automaticamente excluída. Nós continuamos sendo exortados a crucificar a nossa carne e a não nos amoldarmos ao padrão desse mundo. Porque esperaríamos que a luta contra o mal, o diabo, contra Satanás e os seus demônios fosse automaticamente excluída. Continuamos experimentando uma batalha. Não somos mais escravos do pecado, mas lutamos contra o pecado. Não somos mais escravos de Satanás, mas lutamos contra a atuação demoníaca e podemos sofrer os efeitos dessa atuação demoníaca. Mas como o reino das trevas age em sua campanha contra o reino de Deus? Biblicamente, nós encontramos o conflito espiritual como um ataque a 2 grandes áreas na vida do crente: a verdade e a experiência. A base do nosso pensamento e a realidade das nossas experiências estão continuamente sob o ataque do reino das trevas. O mesmo pastor John Thompson, eu vou citá-lo várias vezes, diz: a guerra espiritual é tanto uma luta intelectual como uma luta experiencial. Há uma luta para crermos na verdade. Vocês já ouviram isso aqui na igreja? Nós falamos muito sobre isso, é tema de alguns estudos das nossas comunidades. Satanás é mentiroso. Satanás nos tenta em uma direção contrária à verdade de Deus. Nós vemos isso, por exemplo, quando a serpente tentou Eva. Deus falou, se comerem dessa fruta, você morrerá. E a serpente diz, certamente não morrerá. Nós vemos Satanás tentar Jesus Cristo no deserto, em uma batalha espiritual da mentira de Satanás, ou das meia-verdades de Satanás, contra a própria verdade de Deus, contra a Escritura. Em uma discussão sobre a verdade, Jesus confronta a incredulidade daqueles que procuravam matá-lo com a afirmação de que eles não eram filhos de Abraão, coisa que eles, por serem judeus, rogavam para si. Mas filhos do diabo, aquele em quem não há verdade. João capítulo 8, verso 44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira.
Talvez uma das principais batalhas espirituais que enfrentemos hoje é para crermos e vivermos de acordo com a verdade revelada por Deus e não de acordo com as mentiras de Satanás que nos formaram ao longo de toda a vida. Somos atacados com mentiras sobre quem Deus é. As verdades reveladas por Ele sobre quem Ele é são atacadas e nos afastam dele. Muitas vezes vivemos cativos dessas mentiras. Por isso precisamos nos lembrar de algumas verdades. Ele é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é presente e não nos abandona. Independente da sua experiência com os seus pais, independente das suas dificuldades e aflições, Ele é. Queridos, há outras verdades que são tão atacadas por Satanás. Se estamos em Cristo, somos filhos, amados, cuidados, alcançados pela graça, escolhidos em Deus antes da fundação do mundo, parte da sua família. Se estamos em Cristo, estamos seguros nele. Quantas vezes essas verdades são atacadas por Satanás? Mesmo pastor John Thompson, sobre essa luta da verdade com a mentira, diz: Satanás trabalha com mentiras, meia-verdades e motivos ocultos. Quando os crentes escondem o pecado, a dor, a vergonha, as vulnerabilidades, eles estão revelando os efeitos da sugestão demoníaca. Queridos, a palavra de Deus nos diz: confesse seus pecados uns aos outros e seja curado. Você encontrará perdão na confissão, em uma vida exposta, vulnerável à restauração. Satanás nos diz: será? Certamente não encontrará. Melhor deixar debaixo do tapete, melhor não trazer à luz. Então vivemos uma vida de culpa, uma vida de medo. Mas há também uma batalha experiencial. E nessa área reside as atuações demoníacas nos dois textos que nós lemos. Tanto em Mateus 12 quanto em Lucas 13, havia uma ação demoníaca que afetava drasticamente a vida dessas duas pessoas e a experiência dessas duas pessoas em seu relacionamento com Deus. É claro que não significa que tudo que nós sofremos hoje seja ação demoníaca. Luto, dor, sofrimento, doenças, a morte fazem parte das aflições que enfrentamos no mundo em que vivemos. Afinal de contas, vivemos em um mundo caído. Um dia todas essas coisas vão passar. Um dia não haverá mais dor, nem choro, nem tristeza, pois a antiga ordem terá se encerrado definitivamente. Mas precisamos encarar a realidade de que Satanás pode nos oprimir, atingir, de forma que a nossa experiência do reino, que a nossa experiência da liberdade nos dada em Cristo Jesus, que a nossa experiência do perdão dos pecados, que a nossa experiência da ousadia, da confiança nele, sejam drasticamente afetadas. Seja fisicamente, mentalmente. A possibilidade de uma ação demoníaca que afeta o aspecto experiencial da relação com Cristo e do seu reino é real. Mesmo o pastor John Thompson diz: o reino das trevas está sitiado e não está feliz com isso. E uma de suas estratégias contínuas para combater o que Deus está fazendo é convencer os crentes de que eles não têm o Espírito de Jesus e não conseguem ver o Espírito Santo trabalhando poderosamente em suas vidas. Contra isso, devemos nos lembrar da promessa de Jesus de que sua igreja, seu povo, prevalecerá sobre as portas do inferno. Satanás confronta a igreja de Cristo na verdade e na experiência. Mas eu quero terminar não apenas encarando a realidade espiritual ou a batalha espiritual, porque se pararmos aí, talvez tenhamos medo, talvez nos sintamos acuados, fiquemos desesperançosos. Mas, queridos, eu quero olhar para a vitória de Cristo e para o chamado da igreja.
Jesus demonstra sua autoridade e poder, libertando pessoas, expulsando os demônios, porque ele é aquele que detém a autoridade e poder. Na figura que ele mesmo usa no verso 29 de Mateus 12, ele diz: ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Deixa eu te dizer uma coisa, nas palavras do próprio Cristo, ele é mais forte do que o homem forte. Ele é aquele que tem autoridade sobre o homem forte, ele é aquele que amarra o homem forte. Jesus é a palavra de Deus por meio de quem todas as coisas foram feitas. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Diante dele todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará diante de Cristo. Na cruz, a batalha crucial contra o mal foi vencida. Deus não apenas cancelou a escrita da dívida, nos perdoando dos pecados. Cristo venceu o mal. Cristo despojou poderes e autoridades. E não apenas os derrotou com poder, mas os expôs à vergonha pública. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. No verso 14 de Colossenses, capítulo 2, ele diz que ele cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu pregando-a na cruz. E no verso 15, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A figura utilizada por Paulo para ilustrar a vitória de Cristo é a prática romana de um cortejo de vitória. Expor publicamente o exército perdedor da guerra, para que todos pudessem ver. Nesse texto, Paulo nos lembra que a guerra está vencida. Ainda que estejamos enfrentando batalhas, a guerra já foi vencida. Se você está em Cristo, se você já se rendeu a Ele, você já foi transportado do reino das trevas para o reino de Cristo, sua vida está escondida nele, não há mais medo. Você está seguro. Nós estamos em uma guerra entre dois reinos. E sim, sofremos muitas vezes o efeito dessa guerra. Mas se estamos em Cristo, temos a confiança de que essa guerra tem os seus dias contados e de que o vencedor já foi declarado. Queridos, Jesus não apenas entrou no reino de Satanás, Jesus invadiu, saqueou, libertou os cativos, tomou seu território. Jesus selou o destino do mal na cruz do Calvário e no túmulo vazio. Qual é o chamado para nós, então, como igreja? O chamado para nós, como igreja, é confiantes dessa realidade última, confiantes na vitória de Cristo, partes do reino de Deus, viver no tempo em que essa batalha ainda acontece, resistindo às ciladas do inimigo, demonstrando esse reino que chegou, como Cristo Jesus demonstrou, a fim de que, por meio da igreja, a vitória de Cristo se torne clara. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 10 do capítulo 3 de Efésios. A intenção dessa graça, da obra de Deus, era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. O plano de Deus era o tempo todo, por meio do seu povo, da igreja, de um povo redimido, evidenciar a sua vitória. Quando nós nos reunimos como igreja, quando nós, cheios do Espírito, vamos fazendo o que Jesus fez, o que Ele nos enviou a fazer, quando nós adoramos juntos, quando nós nos encontramos, nós declaramos a vitória de Cristo Jesus sobre o reino das trevas. Termino com essa frase do pastor John Thompson: era a vontade de Deus usar coisas pequenas, fracas e ineficazes. Queridos, eu e você, tá? Coisas pequenas, fracas e ineficazes neste mundo para mostrar sua grandeza. A igreja de fachada mais insignificante.
o estudo bíblico, a reunião de alguns crentes, são, na verdade, um anúncio espiritual brilhante e gritante para cada demônio que passa, de que seus dias estão contados e sua derrota é inevitável. Vivemos em um tempo em que a batalha espiritual é real. Mas lutamos essa luta para permanecermos firmes por meio do poder de Deus, com a confiança, não, com a certeza de que Cristo já venceu. Como então vivemos essa batalha? Em primeiro lugar, participando do seu reino. O reino de Deus é um reino que está disponível a todos. E essa é a beleza da obra de Cristo. O reino inaugurado por Cristo está disponível a mim e a você. Está disponível a todos aqueles que se rendem diante desse reino e o reconhecem como rei. E ao viver isso, ao se render diante dele, ao entendermos que não há neutralidade, de que ou você está no reino das trevas ou está no reino de Cristo, ao se render diante de Jesus, você é transportado do reino das trevas para o reino de Cristo. Todo aquele que se arrepende, se entrega, todo aquele que se rende ao senhorio de Cristo, se torna parte do seu reino. Segundo passo para vencermos o maligno, segundo passo para a libertação é a submissão à verdade de Deus. É o reconhecimento das mentiras que tem nos formado. Queridos, quantas mentiras têm nos tornado cativos, têm nos aprisionado. Quantas mentiras de Satanás aprisionam. Mas confessar essas mentiras e nos submetermos à verdade de Deus e à ação do Espírito Santo em nós, que conduz a toda a verdade, a ação do Espírito Santo em nós, que testifica ao nosso espírito quem somos. Somos seus filhos. Por fim, a presença e o poder do Espírito Santo é o que confronta a obra das trevas no aspecto experiencial. À medida que nos enchemos desse Espírito e nos rendemos à sua autoridade, à medida que recebemos poder desse Espírito, à medida que desfrutamos da sua presença, a obra de Satanás, a limitação da experiência do reino é confrontada. O medo é lançado fora, a vergonha é lançada fora, a culpa é lançada fora, e nós então desfrutamos cada vez mais da presença do reino. Vamos orar nesse momento. Eu quero te convidar a se colocar de pé, a fechar seus olhos e a orar como igreja. A orar clamando pela presença e pelo poder do Espírito Santo. A orar clamando pela libertação que apenas Ele pode gerar em nós. A orar clamando para que Ele te encha, para que você possa inclusive proclamar essa libertação. Quero te convidar a orar confessando as mentiras que têm te aprisionado e clamando por um encontro com a verdade. Se esse é o seu caso, abra sua boca, confesse diante de Cristo. O Espírito do Senhor está aqui. Mas, querido, talvez você tenha entendido que não há neutralidade. Ou você está no reino das trevas, ou você está no reino de Cristo Jesus. E a primeira coisa que você precisa então é se render a Ele. É fazer parte desse reino. Eu quero te convidar a fazer isso nesse momento, enquanto todos estão de olhos fechados. A abrir a sua boca e falar: Senhor,
Senhor, eu me rendo ao Senhor. Senhor, eu reconheço a ação das trevas na minha vida. Senhor, eu reconheço a prisão. Eu reconheço o tempo cativo. Eu reconheço a morte, a escravidão na minha vida. Mas, Senhor, eu anseio por liberdade. Eu me rendo ao seu senhorio. Quero te convidar a fechar seus olhos agora e se render diante dele. Porque o reino está aberto a você, meu irmão. O reino está aberto a você. Não há por que permanecer no reino das trevas. Cristo Jesus inaugurou um reino e te convida a participar dele. Por meio da rendição. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Batista Vértice. Eu sou o pastor Pedro Felizola e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, os conteúdos produzidos pela nossa igreja, as palavras de domingo, e isso de alguma maneira tem abençoado a sua vida e a sua família, eu quero te convidar a considerar a possibilidade de orar e contribuir com a campanha Nossa Nova Casa. A nossa igreja está de mudança. Eu estou aqui no futuro novo espaço onde nós funcionaremos como igreja aqui no coração de Brasília, e nós cremos que a partir deste lugar nós poderemos servir muito melhor a nossa cidade, mas também você que nos acompanha à distância, seja lá onde você estiver, no Brasil ou no mundo. Então, primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. Se você puder considerar a possibilidade de contribuir com essa campanha, com esse grande desafio que nós temos, não só da locação, mas da reforma desse espaço, eu quero te convidar para acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, ou diretamente o nosso site, igrejavertice.com/contribuir. Lá você pode adquirir uma cota para ser alguém que contribui regularmente com essa campanha, que vai durar 2 anos, ou você pode fazer uma oferta avulsa. De toda maneira, essa ajuda será muito bem-vinda e eu oro para que o Senhor te abençoe, para que as nossas palavras, mensagens continuem fazendo diferença na sua vida e também na sua comunidade local. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.